Olá, bem com vocês? Como passaram da última aula para cá? Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente. A gente vai fazer uma mesa redonda. Eu estou aqui com algumas convidadas muito especiais. Então, vamos começar a nossa aula. O nosso curso é de Agente de Alimentação Escolar, a nossa disciplina de Ferramentas da Qualidade aplicada às unidades de alimentação escolar. Então, nós estamos hoje com a Catiúce. Ela é fiscal sanitário da Vigilância Sanitária de Uberlândia. E estamos também com a Junélia. Doutora Junélia, advogada, ela é especialista em causas trabalhistas. Então, a gente vai começar um pouquinho fazendo algumas perguntas e elas vão responder essas perguntas para a gente, ok? Catiúce, você poderia nos falar para a gente um pouquinho sobre a RDC 216? Então, a resolução da diretoria colegiada, ela foi publicada em 2004 e ela tem como objetivo implementar as boas práticas nos serviços de alimentação. Ela define requisitos mínimos como instalações onde são manipulados os alimentos, os requisitos de higiene dos manipuladores, os requisitos de preparo e manipulação dos alimentos, além de abordar itens como o controle dos resíduos, o controle de pragas e o controle da potabilidade de água. Elas podem ser aplicadas, essas normas, a serviço de alimentação que realiza algum tipo de atividade, alguma dessas atividades, a manipulação, a preparação, fracionamento, armazenamento, distribuição, transporte, exposição à venda e entrega de produtos preparados ao consumo. As atividades são as cantinas, bufês, comissarias, confeitarias, cozinhas industriais, dentre outras. Muito bom, muito obrigado. Junélia, você poderia falar para a gente um pouquinho sobre o PNAE? O PNAE é um programa nacional de alimentação escolar que é regulamentado pela Lei 947 de 2009, que traz, né, a abordagem que alimentação escolar é todo aquele alimento oferecido dentro da escola, seja independente da sua origem, né, e durante todo o ano escolar. Então, o que vem essa lei? Né? Ela vem regulamentando essa questão de que tudo aquilo, né, que é servido dentro do contexto escolar é considerado, né, a alimentação escolar, independente de onde vem. Se fez uma horta na escola, né, e os alunos tiram da horta ali para levar para o refeitório, é considerado alimentação escolar. Muito bom. Catiúce, o que a legislação preconiza sobre as instalações no ambiente de alimentação escolar? Então, os ambientes de manipulação, eles têm que estar de acordo com a realidade, a atividade, o que se realiza essas cantinas, esses ambientes de manipulação. Então, dependendo do caso, vai ser necessário uma pia, uma bancada exclusiva para certas atividades. Então, de maneira geral, elas devem possuir piso, parede, teto, superfície lisa, impermeável e lavável, além de estarem em bom estado de conservação. Além disso, também deve-se tomar medidas preventivas contra a entrada de pragas, instalação de telas milimétricas em aberturas como janelas, portas, ralos, exaustores e outras aberturas que possam estar presentes na área de manipulação. E, além disso, a área de produção também deve possuir bancadas para manipulação de cada tipo de alimento, bancadas para manipulação de produtos de origem animal, bancadas de manipulação para produtos de origem vegetal e para alimentos prontos. A pia exclusiva para a higienização das mãos, que deve ser dotada de papeleira e saboneteira, e as pias para higienização de utensílios. Além disso, as lâmpadas também elas devem possuir proteção contra quedas e explosões. E, além dessa área de manipulação, a área de manipulação ela tem que ter as áreas de apoio, como depósitos sanitários, vestiários para os manipuladores, e o DML, que é o depósito de material de produtos de limpeza. Muito bom. Vocês lembram que eu falei com vocês sobre essas instalações? Então, pessoal, agora está aí uma pessoa que é regulamentada para falar isso para a gente, né? Vamos lá, então, continuando. Junélia, por que a escola deve se atentar tanto à qualidade dos alimentos, à segurança alimentar e nutricional?
Porque a Lei 11.947 de 2009, como eu disse para vocês, né, que é a PNAE, ela traz várias diretrizes, e uma das diretrizes é a questão do oferecimento dos alimentos, né, saudáveis e adequados, sendo que também um aspecto interessante é observar, né, as tradições culturais daquela região. Então, tem essa diretriz voltada para essa questão, né, de oferecimento de um alimento que seja adequado, né, e saudável para o aluno. Por quê? Toda alimentação escolar, ela tem um objetivo, ela tem que ter um propósito ali. Qual que é o propósito? Além né, do desenvolvimento da criança, também a questão do rendimento escolar. Então, essa lei, ela vem trazendo essas diretrizes para estabelecer, né, essa questão da qualidade, né, dos alunos entenderem a importância de uma alimentação saudável, sem falar que está também relacionada a essa questão do desenvolvimento, né, tanto do desenvolvimento estrutural da criança, né, quanto também do desenvolvimento na escola, né, do rendimento escolar. Ah, legal. Então, pessoal, a gente tem que se atentar bastante, né, à qualidade alimentar e nutricional desses alimentos que a gente está servindo para os nossos alunos aí. A lei, Catiúcia, o que a lei fala sobre higiene no local de manipulação? Então, a higiene, ela é o requisito mais importante na manipulação dos alimentos. Então, o local de manipulação e suas áreas de apoio, eles sempre devem ser higienizados no início e no final do turno de trabalho. E, além dessa higienização no início e no final do turno, os ambientes, eles devem ser higienizados sempre que necessário, e de preferência em um horário em que não esteja sendo realizada a manipulação dos alimentos. Para ajudar nesse controle de higienização, é importante a implementação de planilhas com escalas de higienização desses locais, dos equipamentos e dos móveis. Não quer dizer que você não tem que higienizar todos os dias, você deve realizar a higienização todos os dias. Mas uma higienização como que eu posso dizer? Mais rápida, eficiente, com maior cuidado, ela tem que ser realizada de acordo com a escala dessas planilhas. É primordial que o local onde há manipulação ele esteja sempre limpo e organizado, e sem objetos em desusos ou qualquer tipo de sujidade para evitar a contaminação dos alimentos. Ah, muito bom, então. Então a gente tem que se atentar realmente nessa parte da higienização, né, pessoal? Eu costumo dizer que a higienização, a higiene no local de trabalho, ela é muito mais importante do que qualquer outro requisito. Requisito de estrutura, por exemplo. Se você mantém um ambiente bem higienizado, ele vale mais do que uma estrutura em inox, em azulejo que a pessoa possa ter. Então, ela é o principal item a ser cumprido. Ah, muito bacana. Então, pessoal, a gente vê aí que a higienização é um passo fundamental, né? Para quê? Para evitar aqueles casos de doenças transmitidas por alimentos, de surtos alimentares, né? Então, falando sobre isso, Junélia, o manipulador ou a escola pode ser punido no caso de surto alimentar? Então, o que a gente tem que entender é que quando nós estamos exercendo qualquer atividade, né, uma relação, nós estamos sujeitos a quê? Às regras, às normas. E quando nós agimos, né, de uma forma de negligência e comprovado, sim, com certeza, né, somos responsáveis. Então, vem sim até essas punições. Elas começam, né, a partir de multas, né, advertências, e também até mesmo indenização de danos morais, né? Então, comprovado que aquilo foi ocasionado, né, por uma negligência, com certeza vem sim a ter punições, tá? Catiúce, como deve ser registrado, como deve ser feito esse registro de todo o processo de manipulação de alimentos? Então, os registros relacionados ao processo de manipulação de alimentos, eles são desde o recebimento da matéria-prima até todo o processo produtivo. E a gente costuma fazer isso através de planilhas de registro, planilhas de controle. Então, são obrigatórios na manipulação
os controles de temperaturas, panelinhas de controle de temperatura. Temperatura de quê? De pistas quentes e frias, de freezers, geladeiras de armazenamento, tudo que eu preciso fazer um controle da temperatura para eu garantir que aquele alimento está chegando na temperatura adequada. Além disso, é importante também os registros de troca de óleo das fritadeiras, no caso da manipulação, do preparo de produtos fritos, a higienização, principalmente suqueiras e garrafas de café e leite, que elas são as principais fontes de formação de biofilmes. O registro do recebimento de matéria-prima é de extrema importância para detectar alguns desvios de temperatura dos alimentos, algumas deteriorações, como fungos, carunchos e outros, algum tipo de avaria no produto, como latas amassadas, sacos furados, e a verificação principalmente da data de validade. Além desses controles, eu também tenho que ter o controle químico de pragas, que tem que ser realizada por empresa especializada, e também a higienização da caixa d'água, que é uma medida preventiva para eu conseguir manter a qualidade da água utilizada na manipulação. Tudo isso, pessoal, visando a qualidade do produto final, né? A qualidade do nosso alimento, tá? Sim, agora, mudando... Principalmente, Vitor, a questão da matéria-prima, porque a matéria-prima, quando ela não entra na sua área de produção com qualidade, dificilmente a refeição ela vai sair com qualidade. Então, o controle da matéria-prima é também um dos itens muito importantes para a garantia da produção de um alimento de qualidade e seguro. Sim, e um outro aspecto também, pessoal, são os EPIs, né? A touca, o jaleco, o avental e assim por diante. Então, com relação aos EPIs, o que a lei fala para a gente, Junélia, sobre esses EPIs? Então, o uso de EPI é o equipamento, né, de proteção individual. São super importantes e essenciais para o desenvolvimento do trabalho. A falta do uso de EPI, quando fornecido, né, para o trabalhador, ele pode, se caso o trabalhador não usar, pode gerar até mesmo, né, advertências, e se for, né, ocorrer 3 seguidas, pode vir até mesmo dar um caso de demissão. Então, tem que ficar atento a isso, se, né, tem o uso do EPI, tem que usar, até porque o EPI, ele não é só no ambiente escolar. Vamos pegar o contexto do ambiente escolar, não é só a questão da proteção individual do trabalhador, mas a gente também está falando da manipulação de alimentos. Então, se você está ali fazendo, né, preparando uma merenda, se você não usa sua touca adequadamente, um fio de cabelo pode cair, né, gerando o quê? Que a gente fala que é a questão de vir um surto, né, uma contaminação do alimento. Então, isso tudo é importante. A gente tem que entender que uma coisa está relacionada à outra, né? Eu não vou usar o EPI porque me incomoda. Você não tem que pensar nisso, tem que pensar que ao você estar usando o EPI, você está se protegendo e protegendo a vida, né, ali daquelas pessoas que estão, né, naquele ambiente de trabalho, né? Seja no ambiente de trabalho escolar, seja numa indústria, e a falta, né, de uso desse pelo trabalhador pode gerar essa advertência. Então, não deixar de usar os EPIs. Sim, os EPIs são realmente importantes. Lembra, pessoal, que eu avisei nas outras aulas? Então, um outro ponto muito importante também é a saúde do manipulador. Catiúcia, o que a legislação fala para a gente sobre a saúde do manipulador? Então, o manipulador, a higiene e a saúde dele é também um dos itens mais importantes, porque é ele que vai ter o contato direto com o alimento, vai fazer uma manipulação direta ao alimento. Então, ele tem que possuir hábitos de higiene, como tomar banho, escovar os dentes e manter as unhas e barbas sempre aparadas, quando for o caso, logicamente. Na área de manipulação, deve possuir hábitos como não cuspir, falar ou espirrar sobre os alimentos. E um dos principais itens é sempre higienizar as mãos. Qualquer mudança de etapa, ou qualquer coçar do nariz, mexer no cabelo, as mãos devem ser higienizadas. O manipulador também deve evitar a utilização de produtos com cheiro, como cremes e perfumes. Eles podem ser transmitidos pelo alimento, esses cheiros. Não utilizar adornos como anéis, brincos, piercings e entre outros, e sempre estarem com uniformes limpos e completos.
a blusa, a calça comprida e o sapato fechado. Além disso, também o manipulador de alimentos, aqui na cidade de Uberlândia, a gente solicita que eles façam os exames complementares, suado nasal, raspagem de unha, coprocultura, porque através desses exames a gente consegue detectar se ele é o portador assintomático de algum tipo de bactéria, e isso pode ser transmitido por alimento. Sim, e pessoal, a gente falou bastante sobre isso, né? Então, nas outras aulas aí, então isso vem de complemento ao que a gente falou até agora, né? E levando em consideração que o agente de alimentação escolar trabalha num ambiente escolar, eu queria saber um pouquinho de você, Junélia, como que é essa legislação trabalhista para o agente de alimentação escolar? Então, a legislação trabalhista, a gente fala que é assim, não é que ela se divide, né? Ela é, como dizer, única, mas assim, a gente tem algumas particularidades. Quando falamos de legislação trabalhista, por exemplo, se você vai trabalhar, né, como agente escolar numa escola particular, vai ser regido pela CLT. Então, né, aquela questão da carteira assinada, hora extra, fundo de garantia, 13º, férias, então é esse aspecto. Então tem que ver se você vai trabalhar nesse âmbito. Se você vai trabalhar no âmbito de uma escola, né, estadual, municipal, a gente fala que é a questão do regime estatutário. Isso se você, né, for o quê? Concursado, né? Passou no concurso, processo seletivo, né? Aí você passou aquelas etapas, você é estatutário. Agora, tem um aspecto que é a questão do processo seletivo. O que é o processo seletivo? É aquele que ocorre, né, para você ficar ali por um prazo determinado. Ele tem início e fim esse contrato. Esse contrato, ele traz uma particularidade que não se encaixa no regime estatutário e no regime seletista. Porque a administração pública entende que ela tem a condição de fazer esse tipo de processo seletivo. E aí, qual que é a minha dica para vocês? Se vocês vão trabalhar, né, com processo seletivo, ao assinar o contrato, né, sempre procura, né, informação, porque alguns desses contratos não prevê benefícios como férias, 13º, né, que são coisas que para o trabalhador é importante. Então, antes de vocês verem a questão do edital, ver a lei que está regendo esse processo seletivo, procurar informação, porque depois que entrar lá e assinar, aí fica mais complexa a situação. Então, a gente trabalha com essas particularidades. Se for CLT, né, carteira assinada, os benefícios normais que a legislação trabalhista, né, coloque aí de acordo com a condição de cada um, né, questão de, né, férias, 13º, às vezes tem a particularidade de hora extra, que a gente vê que às vezes é bem raro, mas pode acontecer. A questão do estatutário, que é o concursado, né, aí vem a estabilidade, né, e temos essa particularidade desses contratos agora de processos, né, seletivos. Então, fiquem atentos, essa é a dica. Ok, pessoal, eu gostaria muito de agradecer as nossas convidadas, doutora Junélia, a Catiúce, que é fiscal da Vigilância Sanitária. Gostaria de agradecer muito a disponibilidade de vocês para estar aqui explicando um pouquinho para a gente sobre esse conteúdo tão importante, né? E no mais, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não esqueça de acessar o material complementar, fazer as atividades, tá? E aqui está quase encerrando o nosso curso, tá? Então, a nossa disciplina. Então, a gente tem que se atentar bastante às atividades que vocês perderam, se ainda der tempo de fazer, façam, não deixe para depois, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.